Glória a Deus. Tarde, início da noite, e aqui estamos nós com os nossos pães, pão na mesa. Terceira carta, a carta de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Vamos fazer leitura do texto para não perdermos tempo, pois ainda hoje temos mais duas mensagens para se gravar. Não será a Tiatira fica para o amanhã ou quem sabe outro dia. Serão outros estudos. Porém, vamos fazer leitura. Terceira carta, carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo, uma cidade riquíssima da Ásia Menor, como todas as cidades, né? Não havia cidade pobre na Ásia Menor. Não à toa as igrejas ali que foram construídas rapidamente. Da mesma forma foram destruídas e perseguidas. Mas Deus estava com o seu povo e Deus está com o seu povo. Terceira carta à igreja de Pérgamo, diz assim o texto: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, a palavra. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Isto é, a igreja tinha o nome de Jesus fixa no coração, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Antipas era o bispo da igreja de Pérgamo, um dos líderes da igreja daqueles dias, do qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos entender, vamos explicar isso aqui, esse detalhe. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Repare que as 3 primeiras cartas o povo tinha esse problema. A doutrina de Balaão, a falsa mensagem, o falso ensino, a mensagem que deturpa a palavra de Deus na sua essência, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos Nicolaitas. Nicolau, no Novo Testamento, foi um dos 7 diáconos, já foi dito aqui na primeira carta. E Balaão no Antigo Testamento, no livro de Números. No livro de Números, nós vimos falar sobre este homem que se apostatou da fé, Balaão. Números capítulo 22 em diante. Vamos aqui continuar a leitura. Assim tens também os que retêm a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, isto é, a palavra. Que palavra? A palavra do versículo 12. A espada aguda de 2 fios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra o novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Glória a Deus. Vou fazer um resumo histórico do texto, pois já fizemos a introdução na primeira mensagem à igreja de Éfeso. Essa igreja aqui, essa igreja de Pérgamo, era uma igreja que estava no ápice. Ela ficava localizada a 24 quilômetros a leste do Mar Egeu. Era próximo de Pátimos, onde João estava.
A cidade de Pérgamo levou este nome, pois de lá foram fabricados com couro de animais os pergaminhos, os textos, que eram colocados em pequenos frascos. Por isso Pérgamo. A segunda maior biblioteca daquele tempo estava situada em Pérgamo. Era uma cidade culta, era uma cidade de intelectuais estudiosos. Só perdia para Alexandria, na Grécia. Nesta cidade havia a estátua de Zeus, a qual é o deus da mitologia grega, o deus principal. E havia também a estátua do imperador César Augusto, a qual aquele que não se curvasse e o adorasse como um deus, como uma divindade, ele mandava morrer, matar a fio da espada ou queimar vivo. Quando o texto que lemos fala de Antipas, no versículo 13, minha fiel testemunha que foi morto entre vós, onde Satanás habita, ele foi morto, diz os historiadores, que ele foi morto diante da estátua de César Augusto para servir de exemplo, pois por ele não querer adorar, não querer servir e se inclinar, muito menos negar a fé em Jesus Cristo. Esta carta também nos mostra que os romanos aqui, eles adoravam a imagem, além da imagem do imperador, essa imagem de Zeus, só que eles não chamavam de Zeus, eles a chamavam de Júpiter, o deus Júpiter. E havia esse conclave religioso. Os gregos tinham como Zeus, os romanos como Júpiter. Mas o que importava para o imperador é que ambos reverenciassem a sua estátua. Porém, a igreja de Pérgamo batalhava através da palavra. Porém, haviam infiltrados na igreja. Os nicolaítas, desde Éfeso, passando por Esmirna, e os balaanitas, aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Por isso que o Senhor tem uma espada aguda de 2 fios. Imagine que aquela espada, que é a palavra, é afiadíssima, pois ela não só toca na carne, como também no espírito. O primeiro fio é por material, é por carnal. E o segundo fio é por espiritual. E é a doutrina dos balaanitas que fez tropeçar a Israel, através dos ensinos de Balaão, induzidos por Balaque. Balaque comprou Balaão por ouros, com prata, joia e veste. Ele se corrompera e, mesmo o Espírito não permitindo ele amaldiçoar o povo, ele viu que o Espírito trocava as palavras. Isso está registrado em Números capítulo 23. O que foi que ele fez? Ele simplesmente parte e ensina o povo a comer sacrifício a ídolos. Disse ao povo que era normal viver em fornicação. Assim como Paulo exorta na sua carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 4. E assim fez tropeçar os filhos de Israel, pecarem, desviarem do seu propósito, e assim errarem diante do Senhor. E a igreja de Pérgamo passava por esse crivo, pois a sociedade pagã, o paganismo era terrível. Entre Éfeso, Esmirna e Pérgamo, em Pérgamo era terrível a idolatria, o paganismo, a esses altares que havia ali. O próprio Senhor Jesus chama de trono de Satanás, aonde Satanás habitava, pois ali ele tinha a brecha. Tinha ali as estátuas de Júpiter para os romanos e Zeus para os gregos. E a estátua do imperador César Augusto, que exigia a que fosse adorado. Porém, o testemunho de fidelidade de Antipas
ele morreu como Marte, foi assassinado por não se prostrar para a imagem de César Augusto, muito menos para a de Júpiter ou Zeus, como queriam os outros. E a igreja então sofria, a igreja passou por um período de muita tribulação. Mas o Senhor Jesus os fortaleceu, dizendo que conhecia as obras e sabia que a igreja estava em um lugar geográfico perigoso, mas que ele estava com eles. Porque a maioria buscava Jesus, mas tinha poucos, um grupo menor que seguia as doutrinas de Balaão. A doutrina, a falsa doutrina, o falso ensino, o falso evangelho. O evangelho gás com água, o evangelho maltrapilho, o evangelho do engano, da farsa, da mentira. O evangelho da porta larga, o evangelho da porta aberta, o evangelho do tudo pode, o evangelho do que não tem nada a ver, o evangelho do que Jesus já veio, o evangelho que Jesus só quer o coração. Era essa doutrina satânica que era implantada na igreja. Mas a espada de dois fios estava viva e está viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e tem poder de penetração entre ossos, juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito. Essa espada é a espada que ergue, é a espada que vivifica, é a espada que purifica, é a espada que liberta, é a espada que resgata, que restaura, que faz erguer do monturo necessitado. Essa espada era o que o Senhor disse que iria batalhar contra esses hereges, contra estes homens. Esta espada é a espada que nos mantém vivos, é a espada que nos mantém de pé para dar continuidade à obra do Senhor. A igreja de Pérgamo sofria, mas o Senhor advertiu, dizendo, versículo 16, arrepende-te, pois quando não, breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O anticristo vai ser dissipado com um sopro da boca do Senhor. Nem vai precisar da palavra, apenas um sopro. Mas essas heresias que têm sido ensinadas em muitos lugares serão combatidas diretamente com a palavra da verdade. E só quem carrega e só quem pratica a verdade tem a autoridade dos céus para combater esses tais que se infiltram nas igrejas, para dissimular, dividir, fazer pecar, fazer cair, como fez a Balaão. E também os nicolaítas. Nicolau foi um diácono que andou junto com Estevão e os outros. Porém, ele desviou-se. Ele começou a trazer falsos ensinos, falsas doutrinas para enfraquecer e dividir o corpo de Cristo. Como Demas, que desamparou Paulo. Demas não criou nenhuma doutrina, Demas apenas desviou-se do caminho e foi viver o mundo que ali tinha diante dele. Paulo diz, amando o presente século. Porém, o texto aqui, o Senhor faz duas promessas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O Senhor dará do maná escondido. É um pão nunca visto, nunca experimentado, que está guardado. E uma pedra branca. Lembra até a tentação de Cristo no deserto. Mas aqui são coisas puras, coisas santas, que Deus tem guardado para aqueles que não negar o seu nome e perseverar, isto é, ao que vencer. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê uma noite de graça e de paz, em nome de Jesus. Shalom.